é a oferta da viúva pobre. Temos dois evangelistas que registraram o comentário de Jesus ao observar a pobre viúva que deitou a sua oferta no templo de Jerusalém. Vejamos em primeiro lugar as passagens dos evangelhos como estão na Bíblia de Jerusalém. Em primeiro lugar, Marcos 12, 38 a 44. Marcos 12, versículos 38 a 44. E dizia no seu ensinamento: guardai-vos dos escribas, que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas, de ocupar os primeiros lugares das sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação mais severa. E, sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante. E chamando a si os discípulos, disse-lhes: em verdade, eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que ofereceram moedas no tesouro, pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Também o evangelista Lucas descreve o mesmo acontecimento. Vamos ler em Lucas 20, 45 até 21, 4. O último versículo do capítulo 20 até ao 4º versículo do capítulo 21. Como todo o povo escutava, ele disse aos discípulos: cuidado com os escribas que sentem prazer em circular com togas, gostam de saudações nas praças públicas, dos primeiros lugares nas sinagogas e de lugares de honra nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas orações. Esses receberão uma sentença mais severa. Levantando os olhos, ele viu os ricos lançando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva indigente que lançava 2 moedinhas e disse: de facto, eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, pois todos deram do que lhes sobrava para as ofertas. Esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Estas passagens são bem conhecidas do povo evangélico e do povo católico, não só no nosso mundo lusófono, como noutras línguas e culturas, e certamente que a maior parte dos que nos escutam já ouviu muitas pregações sobre a oferta da viúva pobre como um incentivo à contribuição, como uma exortação a procedermos como esta pobre viúva que deu tudo o que possuía, ficando assim como um exemplo de contribuição que Jesus apresentou. Consultei alguns comentários e, principalmente na internet, encontrei muitas dezenas de artigos que pouco ou nada diferem entre si. Estes versículos são sempre abordados com uma mentalidade utilista, tendo em vista o incentivo à contribuição, sem a mínima preocupação em aprofundar o assunto com uma análise destes versículos integrada no seu contexto. Não digo que não haja estudos mais sérios e desenvolvidos sobre o assunto. O que digo é que eu não os encontrei. O que acontece geralmente é que quase todos os estudos sobre estas passagens são elaborados por pastores, que mesmo antes de lerem os textos bíblicos já idealizaram as conclusões. Têm os seus objetivos a atingir, de acordo com a programação de suas igrejas, geralmente o crescimento do número de crentes ou o aumento das contribuições. Assim,
todas as passagens bíblicas são quase sempre interpretadas da forma mais útil para os objetivos a alcançar, neste caso, o aumento das contribuições. Aliás, todos os comentários que consultei indicam a mesma interpretação e simplesmente ignoram o contexto destas duas passagens. Certamente que numa pregação tradicional sobre o assunto, muitas dúvidas ficam sem resposta. Então, como é? Esta viúva entregou tudo para o templo, que corresponde à igreja dos nossos dias, tudo o que possuía para viver, e depois? Se ficou sem nada, depois disto, foi pedir esmola? Ou terá morrido à fome? É essa a vontade do Mestre? Jesus quer que entregamos tudo à igreja? Não estará esta explicação em contradição com muitas outras passagens em que Jesus mostra a sua preocupação para com os pobres e as viúvas? Julgo importante dizer algumas palavras sobre a situação da viúva no contexto cultural em que Jesus viveu. A mulher israelita do tempo de Jesus era alvo de forte discriminação imposta pela velha lei de Moisés. No templo, não podia ir além do pátio das mulheres e não estava de forma alguma preparada para sobreviver economicamente sem o seu marido. As mulheres das principais famílias de Jerusalém raramente saíam à rua antes do casamento e mesmo depois de casadas, quando saíam, passavam despercebidas com a cara tapada por um véu. Era parecido com a burca utilizado em muitos países islâmicos. Quando criança, a mulher até aos 12 anos e um dia aprendia os trabalhos domésticos e era propriedade do seu pai, que inclusive a podia vender como escrava, de acordo com Êxodo 21, versículo 7. A educação da mulher era diferente da que recebiam os seus irmãos e o seu casamento era geralmente decidido por seus pais, muitas vezes sem o seu conhecimento. Assim, não admira que, em caso de falecimento do dono da casa, se não houvesse filhos, as suas mulheres não estivessem minimamente preparadas para defender os seus direitos no mundo dos homens, como os negócios, os conselhos, os tribunais. Aliás, as mulheres não podiam herdar os bens do seu marido, pois o território de Israel estava distribuído pelas suas tribos, que a velha lei tentou preservar, e a mulher poderia ser de outra tribo diferente da do seu marido. Se uma mulher pudesse herdar as terras do seu falecido marido e fosse de outra tribo, poria em risco a divisão do território pelas 11 tribos de Israel, pois a tribo de Levi não tinha terras. A viúva, se não tivesse pelo menos um filho que pudesse herdar as terras do seu pai, continuava de certa maneira ligada ao seu falecido marido e, de acordo com Deuteronômio 25, 5 a 10, deveria esperar que algum dos seus cunhados a tomasse como mais uma das suas mulheres, em respeito pela memória do seu irmão. Só depois dos seus cunhados a rejeitarem e depois de cumpridos os rituais que constam do texto que mencionamos em Deuteronômio, é que ela poderia tentar um novo casamento. Assim, a expressão que aparece nos textos de Marcos e de Lucas, viúva pobre, nesse contexto cultural, leva-nos a imaginar uma viúva que não tivesse filhos, nem cunhados que a recebessem, nem quaisquer meios de subsistência. Quanto ao escriba, como o próprio nome indica, o escriba era o homem que escrevia, facto que necessita de mais alguma informação, pois na nossa época há pelo menos 2 pormenores importantes que mudaram. O número dos que sabiam ler e escrever era bem menor em relação à nossa época, e menor ainda era o número dos que se podiam dar ao luxo de escrever,
numa época em que não havia papel e a escrita era registrada em papiro ou pele de animais preparada para a escrita, materiais que não estavam ao alcance da maior parte da população. No início da história de Israel, só havia os sacerdotes, cujo cargo estava reservado à tribo de Levi. Mas nos últimos séculos, antes da época de Jesus, apareceu esta nova classe profissional dos escribas. O principal trabalho do escriba era escrever ou copiar os textos das Escrituras Sagradas, em especial o Pentateuco. Mas havia também outros trabalhos para os escribas, quer nos negócios do governo de Israel, quer como notários públicos ou como empregados para registar o que lhes ditavam. E também se dedicavam ao ensino. Pode parecer-nos um tanto estranha a afirmação de Marcos de que muitos ricos lançavam muitas moedas. Na nossa cultura, é natural identificarmos as moedas com as pequenas importâncias, pois, para importâncias elevadas, utilizamos as notas. Mas nessa época ainda não havia dinheiro em notas. Só havia moedas que podiam ser em cobre, prata ou até de ouro, atingindo valores muito elevados. A maior parte das nossas traduções referem-se a duas moedinhas que foram lançadas pela viúva pobre no gasofilácio, que era a secção do templo perto do átrio das mulheres, que assim como os estrangeiros não podiam entrar no salão principal por serem mulheres. Como consta nas cópias dos textos originais em grego, a oferta dos 2 leptas em cobre não é possível fazer a tradução da palavra lepta, nem é possível avaliar o seu câmbio, mas tratava-se da mais pequena moeda judaica. Não me parece correta a tradução de lepta por centavo, como aparece em algumas traduções, pois nessa época ainda não havia a numeração árabe decimal que utilizamos hoje, em que o valor da moeda principal é geralmente dividido por 10 ou por 100 avos, que deu a palavra centavo. Mas para termos uma ideia do valor de um lepta, podemos utilizar o esclarecimento do próprio evangelista Marcos, que diz: lançou 2 leptas, isto é, um quadrante. É interessante que quadrante não é moeda judaica, mas sim moeda romana. Marcos, prevendo que o seu evangelho seria lido pelos crentes espalhados por todo o mundo, coloca este esclarecimento: os 2 leptas valiam um quadrante, pois quadrante era moeda conhecida em todo o mundo, com o significado que a expressão todo o mundo tinha nesse contexto histórico, significando todo o mundo romano. Sabemos que um denário equivalia a um dia de salário mínimo de um homem. Havia depois o as, que era 1/16 do denário, e a seguir o quadrante, que valia 1/64 avos do denário. Portanto, o lepta judaico seria metade dessa importância, pois Marcos nos diz que os 2 leptas equivaliam a um quadrante. Claro que os leitores da minha página, se fizerem as contas em relação ao salário mínimo dos seus países, chegarão a valores bem diferentes, se estiverem, por exemplo, em Portugal ou em Moçambique ou noutro país do nosso mundo lusófono. Mas foi a melhor comparação que encontrei para podermos ter uma ideia do valor da oferta da viúva pobre. Depois destes esclarecimentos, já estamos em melhores condições para compreender o pensamento do nosso Mestre. Devo dizer, em primeiro lugar, que Jesus limitou-se a dizer que a viúva pobre deu mais do que todos. Não encontramos aqui qualquer palavra nem de aprovação, nem de reprovação da atitude da viúva pobre.
De acordo com as normas da hermenêutica, procuremos investigar, em primeiro lugar, o contexto destas duas passagens. Nos textos originais, escritos por Marcos e Lucas, não havia a divisão em capítulos e versículos que foram colocados muitos séculos mais tarde. Nem havia os títulos dos assuntos que foram acrescentados às nossas Bíblias. Claro que essa divisão em capítulos e versículos é útil para a localização das passagens que nos interessam, mas também podem ser prejudiciais se nos deixarmos influenciar por essa divisão na nossa interpretação dos Evangelhos. Nomeadamente em Lucas, o começo de um novo capítulo pode ser muito prejudicial à nossa compreensão, levando a pensar que não há nenhuma relação entre os últimos versículos do capítulo 20 e os primeiros do capítulo 21. Como disse de início, estes versículos que nos falam da oferta da viúva pobre não podem ser compreendidos isoladamente do seu contexto. O pensamento principal que está na base destas passagens é a dura crítica de Jesus aos escribas pela maneira como se apresentavam, acusando-os de devorarem as casas das viúvas. Logo em seguida a esta crítica aparece esta viúva, cuja função é certamente ilustrar a afirmação anterior. É com este pensamento de fundo que se deve interpretar a descrição do que se passou com esta viúva, simples exemplo do que certamente terá acontecido com muitas outras viúvas. Ambos os evangelistas citam o caso dos judeus mais ricos que lançavam as muitas moedas. Portanto, todos podiam ver o que eles deitavam e, possivelmente, eles não se importavam e até gostavam de ser observados e se orgulhavam de dar. Facto que foi duramente criticado pelo Mestre. Que diria Jesus das igrejas dos nossos dias que substituíram o tradicional saco das ofertas pelo prato das ofertas, em que se pode ver o que cada um dá, afirmando que assim a contribuição é maior? Todos repararam nos ricos e suas avultadas ofertas, mas penso que a viúva pobre teria passado despercebida se Jesus não falasse nela. Mas há aqui um pormenor que considero muito importante. Apesar da grande discussão que Jesus manteve com os religiosos do seu tempo, os escribas e fariseus, e apesar do Mestre saber que estava próxima a hora de dar a sua vida na cruz do Calvário, Jesus observa os que dão e a sua oferta no templo. E Jesus sabe perfeitamente o que vai no íntimo de cada um. Penso que isto é uma consideração, penso que isto é uma consolação para muitas viúvas dos nossos dias. Jesus vê, Jesus sabe, Jesus compreende. Ainda hoje, Ele observa tudo que se passa nas nossas igrejas. É natural que a viúva se tenha aproximado do gasofilácio com certo sentimento de culpa, pois, segundo alguns historiadores, os sacerdotes preferiam moedas romanas às próprias moedas de Israel, porque as moedas romanas eram cunhadas com ligas de metal de melhor qualidade. Além disso, os sacerdotes tinham estabelecido o valor mínimo da oferta que recebiam e as duas moedinhas eram as menores moedas judaicas e certamente não estavam dentro desse mínimo. Portanto, para os entendidos em religião, a viúva pobre estava em transgressão e a sua oferta era demasiado pequena para poder ter aceitação. A afirmação de Jesus de que a viúva deu mais do que todos os outros vem arrasar toda a velha teologia. É um novo critério de avaliação que não se encontra em todo o Velho Testamento. Somente nos antigos textos do budismo se encontra algo semelhante, também com uma pobre velhinha. Em face dos ensinos do próprio Filho de Deus,
todos os antigos textos veterotestamentários se tornaram deuterocanônicos, com um significado de menos inspirados ou de inspiração duvidosa. A palavra dos antigos profetas não está ao mesmo nível da palavra do próprio Filho de Deus. Que dirá Jesus das nossas igrejas na sua segunda vinda? Que dirá ele da cobrança do dízimo e ofertas sacrificiais a muitas outras viúvas dos nossos dias e crentes com grandes dificuldades financeiras? Quais as prioridades das verbas das nossas igrejas? Será a ajuda aos pobres e necessitados? Ou não será, ou não é, o sustento pastoral e construção de igrejas ou edifícios religiosos? Não nos compete responder, mas será que vamos voltar a ouvir coisa semelhante à afirmação do Mestre? Guardai-vos dos escribas, que gostam de circular de toga, de ser soldados nas praças públicas, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação mais severa. Só que, em vez de escribas, poderão estar os títulos de muitos outros respeitáveis cargos religiosos dos nossos dias.